Antes de Deus dar uma esposa ao homem, Deus o chamou para trabalhar, deu a ele o trabalho. E quando Deus criou o homem, deu a ele duas responsabilidades específicas. A primeira, trabalho, a segunda, guardar. E quando nós lemos lá em Gênesis, capítulo 2, versículo 5, fala que Deus não havia feito chover sobre a terra e também não havia criado o homem para lavrar o solo. A palavra lavrar é a mesma que serviço, que trabalho. E quando nós lemos lá em Gênesis capítulo 2, versículo 15, que narra a criação do homem, Deus posicionou o homem no jardim do Éden para cultivar a terra e para guardar. A palavra cultivo é a mesma que serviço, trabalho também. A palavra cultura vem da palavra cultivo. Cultura é cultivar o culto, ou seja, quando nós estamos cultivando, também nós estamos trabalhando, e quando nós estamos trabalhando, também nós estamos adorando, cultuando ao Senhor através do trabalho que nós desempenhamos. E hoje, na nossa sociedade, houve muitas mudanças drásticas, principalmente relacionadas à autonomia das mulheres. Hoje, as mulheres elas são capazes de sustentar a si própria e também até uma casa inteira sem a presença masculina. Mas isso não omite a responsabilidade do homem de trabalhar para suprir o sustento necessário para sua casa e sua família. E nós percebemos através da palavra de Deus que antes de Deus ter dado ao homem uma esposa, uma mulher, Deus o chamou para trabalhar. E nós lemos também lá em Provérbios capítulo 24, versículo 27, que diz que é para um homem cuidar dos negócios, lavrar a lavoura e depois constituir e edificar uma casa. Essa palavra edificar está se referindo não à constituição de uma família, mas à construção de uma casa. Ou seja, ele primeiro precisava aprender a trabalhar para que aí sim Deus pôde dar a ele uma esposa para que ele cuidasse, ele provesse o necessário. Ele não podia primeiro constituir uma família e casar para depois Deus dar um trabalho para ele. Não é essa ordem no princípio de Gênesis. E quando Deus criou o homem, ele começou a trabalhar, ele começou a desempenhar um trabalho doméstico. Aí nós lemos lá em Gênesis, capítulo 2, versículo 18, sobre a criação da mulher. Logo depois que o homem foi criado, trabalhou. Aí Deus olhou para o homem e disse: não é bom que o homem ande só. Farei para ele uma auxiliadora que seja idônea. Essa palavra auxiliar não está se referindo ao que a mulher foi criada para ser empregada do homem, mas ser auxiliadora, alguém que completaria o chamado do homem, que caminharia junto para que ambos cumprisse o propósito que Deus havia estabelecido e o papel de cada um durante a criação como seres humanos que Deus havia criado. O homem antes, ele já havia desempenhado um trabalho doméstico, a mulher ela veio apenas para completar aquilo que o homem já estava fazendo. E Deus está dizendo aqui também nessa palavra de Provérbios 24, 27, que antes de casar, antes de constituir uma família, ele precisava aprender a gerir negócios, criar negócios, trabalhar, servir para garantir o sustento necessário para que ele pudesse abençoar a sua esposa e também a sua família toda. E hoje muitos homens estão mais interessados, estão empolgados em namorar, em casar, em constituir uma família, mas estão negligenciando primeiramente o seu ofício principal, que é desempenhar um trabalho, estudar, se profissionalizar, aí sim casar e constituir uma família. Como que um homem vai casar e constituir uma família se ele não tem um trabalho para prover o sustento necessário para a casa dele? E nós homens precisamos desenvolver a nossa masculinidade, resgatar a hombridade que Deus depositou sobre nós. E quando nós entendemos nosso chamado, entendemos onde Deus nos posicionou para fazermos funcionar corretamente com aquilo que nós fomos criados para ser e fazer. E o homem ele deve exercer a sua influência não pelo cargo que ele possui, mas pelo caráter de Cristo, pela autoridade de governo que Deus depositou sobre a sua responsabilidade. E eu quero destacar aqui com vocês 4 palavras que traz esse entendimento correto. Primeira palavra fala de posicionar. Você precisa entender onde Deus
te colocou para funcionar. E quando Deus te posiciona, Ele te posiciona para trabalhar. A palavra trabalho é servir, é cultuar, é adorar ao Senhor. Você foi chamado para trabalhar. E a terceira palavra é guardar, que é a mesma que proteger. Que nós homens fomos chamados para proteger a nossa casa, a nossa família contra todo e qualquer ataque que venha interferir na convivência harmoniosa dentro do nosso lar. E a quarta palavra fala de sustentar, de prover, de carregar. Nós homens fomos chamados para guardar, prover e sustentar, servir como base para que a nossa esposa ela desempenhe o seu papel também e os nossos filhos adquiram caráter, porque nós homens temos a responsabilidade de desenvolver o caráter na vida dos nossos filhos. E o homem ele não pode negligenciar a sua casa, os seus. Se ele fizer isso, ele também estará negligenciando a fé que habita dentro dele. E nós vemos hoje muitos homens terceirizando a sua responsabilidade, onde ele considera coisas como, por exemplo, trabalho, estudar e orar como práticas femininas. É comum a gente sair e ir para muitos lugares por aí e ver muitas mulheres desempenhando um papel que na verdade é para um homem fazer. Nós não somos contra a liderança feminina, mas nós percebemos que há um silêncio de Adão, há uma omissão do homem em relação à sua posição de hombridade, de masculinidade. Nós olhamos para grupos de oração, por exemplo, praticamente é um ambiente feminino, quando na verdade um homem ele deveria assumir essa responsabilidade. O problema é que muitos homens hoje têm medo de assumir responsabilidade. E hoje também nós vemos muitas mulheres saindo para trabalhar e muitos homens ficando em casa, cuidando do lar. Hoje o homem é do lar, quando na verdade o homem é do trabalho, para o trabalho. O homem é o principal provedor dentro da sua casa, dentro da sua família. Nós não somos contra mulheres trabalhar, pelo contrário, as mulheres precisam trabalhar também, mas o homem precisa entender que ele é o principal provedor dentro da sua casa e dentro da sua família. E nós cremos que Deus está resgatando a masculinidade e desenvolvendo a hombridade dos homens dentro dessa sociedade, fazendo com que os homens entendam o seu papel, entendam que Deus deu a ele o governo para trabalhar, servir, prover a sua casa e sua família, principalmente a sua esposa.